Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto do terceiro bimestre que fala sobre patrimônio cultural, referindo-se à arquitetura modernista brasileira, tá? Então, como vimos anteriormente, o modernismo ele nasceu do desejo de romper com padrões estéticos conservadores e criar obras que dialogassem, com as questões e transformações de seu tempo, tá? E a arquitetura modernista, surgiu na Europa em razão dos grandes problemas, gerados pelas transformações sociais e econômicas decorrentes da Revolução Industrial e da crescente industrialização no continente no fim do século XIX e início do século XX. E no Brasil, a arquitetura moderna, não nasceu em consequência dos problemas sociais, mas apareceu como um estilo que retratava o espírito de seu tempo. E o processo de industrialização ainda se iniciava, e as ideias e concepções dos arquitetos modernistas estrangeiros começavam a chegar ao país. Então, a arquitetura moderna brasileira, se desenvolveu com tanta potência, inovação e criatividade que é reconhecida mundialmente por sua importância na história da arquitetura. Aqui tem uma obra, do arquiteto Le Corbusier que se tornou referência na arquitetura moderna, certo? E que influenciou vários artistas brasileiros. Então, já falando um pouquinho sobre o modernismo na arquitetura brasileira, podemos dizer que a casa moderna, ou melhor, a casa modernista, que é representada nessa imagem, é considerada a primeira construção moderna feita no Brasil. E ela foi projetada pelo arquiteto russo Grigori Warshavik, autor do primeiro manifesto em prol do modernismo na arquitetura publicado no Brasil, em 1925, denominado Acerca da Arquitetura Moderna. E o cenário, para a construção dessa casa foi a cidade de São Paulo e seu intenso processo de industrialização, tendo como referência a Belle Époque, que foi o período de grande efervescência cultural na Europa. Tá, gente? Então, dando continuidade, podemos dizer também que o modernismo já iniciava no Brasil, suas transformações e evidenciava o desejo de romper com o academicismo e o conservadorismo imperante nas artes visuais, na música e na literatura desde o início de 1910, como vimos com a Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo, certo? Pois ela já havia acontecido e causado turbulências na cultura paulista e brasileira, mas foi somente a partir do manifesto de Bolshevik, que efetivamente começou a se pensar sobre seus desdobramentos na arquitetura. E a casa modernista, ela tinha uma fachada sem ornamentações, com paredes de vidro interligando o ambiente interno e o externo, e a evidência de formas geométricas em seu desenho, como vocês podem verificar aqui nessa ilustração. Aqui ele descreve um pouquinho mais sobre suas características que dialogavam com a arquitetura moderna e funcional desenvolvida pelo arquiteto francês Le Corbusier, na Europa. E ele é considerado, gente, um dos principais nomes da arquitetura moderna mundial e tornou-se a referência no manifesto, ou melhor, no modernismo arquitetônico no Brasil, que estava ali inserido dentro do contexto histórico e político dos meados do século XX. Tá? Então, os projetos arquitetônicos de Le Corbusier se caracterizam, ou melhor, se caracterizavam pela funcionalidade e pelo racionalismo, né? E eles promoviam a integração entre a arquitetura
e as artes visuais. Concebiam ainda a construção como elemento pertencente à paisagem e, portanto, em interação com o ambiente, pelo uso de pilotes, como recurso para liberar espaço nos edifícios, além das características já citadas anteriormente, certo? E no Brasil, Le Corbusier influenciou profundamente as concepções estéticas e de pensamento dos arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, entre outros. Tá bom? Dando continuidade, podemos dizer também que em 36 do século passado, o arquiteto Lúcio Costa foi convidado a criar o projeto do Ministério da Educação e Saúde. Aqui descreve um pouquinho mais sobre a sua importância, e sobre o edifício, que foi desenvolvido tanto por ele quanto por outros artistas, tá? Então, gente, considerando um marco na história da arquitetura moderna no Brasil, o edifício Gustavo Capanema apresenta traços da inventividade brasileira, como o uso de diagonais e curvas e a utilização e a releitura de elementos tradicionais na cultura nacional, tais como os moxarabes e azulejos. Tá? Então, gente, o apoio do governo foi fundamental, tanto nas instâncias federal, estadual e municipal. Foi fundamental para o processo de desenvolvimento dessa arquitetura moderna no Brasil. E as figuras de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek foram imprescindíveis para o avanço dos estudos e a criação de grandes obras modernas em nosso país. E na década de 40, o então prefeito da cidade de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, ou JK, convidou o arquiteto Niemeyer para criar o projeto do conjunto arquitetônico da Pampulha, o que deu início aí a uma parceria que rendeu para a capital mineira, além do projeto da Pampulha, pois ele conseguiu realizar outros projetos, como a criação do edifício JK, o edifício Niemeyer, dentre outros. Tá? E no ano de 56, JK assumiu a presidência do país e lançou o concurso para o projeto urbanístico de Brasília, que viria a ser a nova capital do Brasil, pois até então era o Rio de Janeiro. E quem venceu esse concurso foi o arquiteto e urbanista Lúcio Costa, que a partir de 57 iniciou a construção de um dos maiores projetos da arquitetura moderna mundial, que se tornou patrimônio cultural da humanidade no ano de 1987. Tá certo, gente? Dando continuidade, outro projeto arquitetônico foi justamente a MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, e uma obra arrojada, marco da arquitetura do século XX, que foi durante anos o edifício com maior vão livre do mundo, certo? Então, pessoal, dando continuidade, e para finalizar essa parte, pois veremos um pouco mais sobre isso na próxima aula, podemos dizer que Brasília é um patrimônio cultural, certo? E o desejo de levar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o interior já existia desde o século XIX. Porém, foi somente em 50, no governo de JK, que esse sonho tornou-se realidade, foi concretizado. Tá? Pois em 56 foi lançado o concurso para projeto urbanístico de Brasília e Lúcio Costa enviou um anteprojeto que pretendia, para além da concepção de uma cidade voltada para a função administrativa, criar uma proposta de vida estruturada no bem-estar, no convívio coletivo e na interação com o ambiente, ou seja, uma cidade totalmente planejada. E a proposta de Lúcio venceu o concurso e este convidou Oscar Niemeyer para assumir a criação dos edifícios do governo
e Burle Marx para projetar o paisagismo da cidade. Aqui tem a ilustração, né, do esboço do plano piloto de Brasília criado por Lúcio Costa, tá bom? E o plano piloto, né, apresentado por ele, tinha, né, um desenho revolucionário na história do urbanismo no Brasil. Além disso, o traçado original de uma cruz tem um arqueamento em uma de suas linhas fazendo a curvatura similar às asas de um avião ou de um pássaro. E o projeto original passou por reformulações em 1957 e 1958. E durante o processo de construção da cidade, sofreu várias modificações, né, tais como uma aproximação do Lago Paranoá, a criação dos setores de grandes áreas e o setor de mansões. Tá certo, gente? Então, pessoal, na próxima aula nós daremos continuidade e falaremos um pouco sobre Oscar Niemeyer, né, que foi escolhido como arquiteta responsável pela criação de importantes edificações da nova capital. Tá certo? Então, bons estudos. Até a próxima. Tchau.